Sra. Hyde. Pluralismo sexual das mulheres. Em um estudo que relacionei, realizado pelo Dr. Marty A. Selton, havia um ponto muito saliente que meio que é ignorado, já que o foco desse experimento social era mais isolar as variáveis nas preferências físicas das mulheres pelos homens. Esse ponto era ilustrar as estratégias sexuais pluralistas das mulheres, estratégias de procriação de curto prazo enquanto em seu pico sexual, progredindo para estratégias sexuais de longo prazo à medida que sua agência sexual se torna menos valiosa e sujeita aos rigores da ansiedade competitiva no mercado sexual. De acordo com a teoria do pluralismo estratégico, Gangestad e Simpson, 2000, os homens evoluíram para buscar estratégias reprodutivas que dependem de seu valor no mercado de acasalamento. Homens mais atraentes acumulam benefícios reprodutivos ao passar mais tempo em busca de múltiplos parceiros de acasalamento e relativamente menos tempo investindo em filhos. Em contraste, o esforço reprodutivo de homens menos atraentes, que não têm as mesmas oportunidades de acasalamento, é melhor alocado ao investir pesadamente em seus parceiros e filhos e gastar relativamente menos tempo procurando parceiros adicionais. Do ponto de vista de uma mulher, o ideal é atrair um parceiro que confere benefícios de investimento a longo prazo e benefícios genéticos. Nem todas as mulheres, no entanto, serão capazes de atrair parceiros de investimento de longo prazo que também exibam sinais de aptidão hereditária. Consequentemente, as mulheres enfrentam desafios na escolha de parceiros porque podem ser forçadas a escolher entre homens que apresentem indicadores de aptidão física ou aqueles que ajudarão no cuidado da prole e sejam bons companheiros de longo prazo. Gangestad e Simpson, 2000. A previsão mais direta que se segue é que as mulheres que procuram parceiros de curto prazo, quando a única contribuição do homem à descendência é genética, devem preferir a musculosidade mais do que as mulheres que procuram parceiros de longo prazo. Ao longo da vida de uma mulher, as prioridades e critérios que ela defende para um parceiro adequado flutuam em resposta às condições em que ela se encontra. O critério para acoplamento de curto prazo é muito mais fácil de exigir quando uma mulher está no auge da fertilidade, fase da vida e, portanto, coloca esses pré-requisitos acima do que ela acharia mais desejável para um emparelhamento de longo prazo. Os pré-requisitos extrínsecos da característica masculina para a estratégia sexual de curto prazo, sexo alfa quente e rápido, antecipam as qualificações de longo prazo enquanto ela for sexualmente viável o suficiente para atrair homens. Assim, segue-se que, conforme uma mulher excede ou é superada em relação a seu SMV anterior, suas prioridades então mudam para uma atração por qualidades masculinas mais intrínsecas. Para a estratégia de curto prazo, a impulsividade rápida e a sensação gratificante prevalecem. Para a estratégia de longo prazo, o discernimento lento, a prudência, a familiaridade e o conforto satisfazem um desejo de segurança à medida que ela sai do estágio competitivo do mercado sexual. O pequeno segredo sujo para tudo isso é que, embora uma mulher possa abandonar uma estratégia por outra dependendo da fase da vida em que ela está, a natureza achou por bem certificar-se de que ela nunca abandone uma pela outra completamente. Como seu ambiente garante, ela pode prontamente redefinir suas condições de intimidade para alcançar esse equilíbrio sexualmente estratégico. Esta é uma verdade muito desconfortável para as mulheres contemporâneas, na medida em que expõe os fundamentos de uma grande quantidade de convenções sociais feminizadas com a intenção de orientar mal os homens, em um esforço para manter a superioridade na seletividade sexual e efetuar essas estratégias. Os homens se conscientizarem da natureza pluralista da hipergamia é a maior ameaça ao imperativo feminino. Nada é mais ameaçador, mas ao mesmo tempo atraente para uma mulher do que um homem consciente de seu próprio valor para as mulheres. Biomecânica. Uma verdade ainda mais desconfortável é que a estratégia sexual pluralista das mulheres está literalmente escrita em sua genética. No pico sexual de uma mulher, ao longo de seu ciclo ovulatório, ela tenderá a procurar um homem alfa com altos níveis de testosterona para buscar sua estratégia de reprodução de curto prazo durante sua pró-fase de ovulação. Em seu período de menstruação, suas preferências passam a preferir a segurança a longo prazo de um provedor beta dócil e seguro, e assim, filtra para esses traços em seu par. Estou elaborando os aspectos genéticos aqui porque acho importante que os homens entendam a mecânica biológica das estratégias sexuais das mulheres em um escopo mais amplo. Eu suporto uma infindável crítica por implicar que as mulheres são vadias seletivas.
Obviamente, as mulheres no todo geral têm a capacidade de resistir a esses impulsos básicos para ser puta, entretanto, este é o impulso biológico básico contra o qual elas resistem por convicção, lógica, sentimentalismo ou simplesmente sendo realista quanto a uma baixa avaliação de valor no mercado sexual. Como eu disse antes, todas as mulheres têm a capacidade de jogarem a cautela ao vento, a fim de buscar sua estratégia sexual de curto prazo. Lugar certo, cara certo, fase ovulatória certa, eu estava bêbada, ele era fofo, e uma coisa levou a outra. A natureza selecionou as mulheres que poderiam ter uma estratégia sexual pluralista encoberta. Devido à natureza cíclica da sexualidade feminina, é um equívoco pensar que as mulheres são tão sexuais quanto os homens, no entanto, devido à importância do domínio da seletividade sexual, as mulheres são muito mais sexuais do que a maioria dos homens são levados a acreditar. A chave é entender que as mulheres querem ser sexuais em seus próprios termos, conforme o ciclo dita. Essencialmente, elas estão servindo a dois senhores nisso. Elas querem a liberdade de perseguir uma oportunidade sexual de curto prazo, assim como a liberdade das repercussões sociais como resultado, e também a prudência de filtrar um homem disposto a assumir as responsabilidades de investimento parental e provisionamento. De um tópico de discussão recente, aqui vai uma dica. Garotas realistas e inteligentes me disseram que não querem ter seios falsos, mesmo quando elas têm seios pequenos. Também algumas garotas preferem dar um passo mais devagar. Elas não precisam de gratificação imediata, elas sabem que uma coisa boa pode levar tempo. E aqui vai uma ideia, você sabe como as mulheres pensam que os homens são burros, a maioria é. É por isso que elas jogam jogos, para eliminar os que não prestam. Isso foi de um cara. Eu costumava acreditar nisso, até entender os fundamentos da hipergamia feminina. Para muitos homens, é uma ficção confortável pensar que mulheres atraentes, autoconscientes e realistas realmente têm a presença e a premeditação de escolher os homens que elas racionalmente acham que seriam o melhor para elas. No entanto, de maneira observável e previsível, seus comportamentos e escolhas não confirmam isso. Pelo contrário, seus comportamentos comprovam a validade da hipergamia feminina, mesmo nas personalidades daquilo que consideramos as mulheres mais virtuosas. Até mesmo a esperta, inteligente e boa garota escolhe e se prepara sexualmente para o macho alfa de acesso mais imediato que sua atratividade comandará, e também procura pelos cafajestes e desenvolve laços com homens que elas acreditam que possam prover sua segurança a longo prazo quando sua necessidade ditar que elas deveriam. Elas são a mesma garota. Sem todo o pretexto social, no nível mais basal, as mulheres estão plenamente conscientes de que o interesse primordial dos homens nelas é transar, todo o resto é acessório ao sexo. A dificuldade que as mulheres encontram no aperfeiçoamento de uma estratégia sexual de longo prazo é a principal estratégia singular dos homens. O valor que uma mulher tem além do sexual vem depois de ela ter sido sexual. A verdade está lá fora. Quase um ano atrás, Fê, do Imalafide, escreveu um post muito esclarecedor sobre o que parece ser uma endemia dos self-shooters online, milhões de jovens espontâneas e não solicitadas filmando e postando fotos nuas e seminuas de si mesmas a partir de um smartphone. Apenas pesquise imagens no Google com a palavra-chave selfie-shots e você terá uma ideia do que digo. E vai muito além de apenas flertes adolescentes com imagens de banheiro. Com o surgimento da conveniente criação de mídia digital, obtemos uma visão mais clara da verdadeira paisagem sexual das mulheres. Observe o volume e a frequência com que as mulheres em geral se tornarão sexualmente voluntárias. Eles são todas vadias? Quantas dessas mulheres proferiram as palavras, eu quero esperar, então saberei que você me quer por algo a mais do que apenas sexo? Quantas dessas mulheres seriam grandes esposas em 5 a 10 anos? Quantas dessas mulheres já são, ou foram, boas candidatas à esposa? Quantas dessas mulheres são consideradas a boa menina de boa natureza? Quantos caras consideraram essas garotas mulheres de qualidade em algum momento? Nós podemos olhar para elas sem suas roupas e declará-las vadias, mas você saberia a diferença se você a visse na igreja? Do mesmo crítico, a maioria das meninas passará por uma fase experimental pelo menos. Eu não acho que isso os torna vagabundos, necessariamente. Depende do grau. Eu meio que concordo com isso. Definitivamente, há uma fase da vida em que as mulheres aproveitam oportunisticamente sua sexualidade. Geralmente, isso ocorre na metade da adolescência até o final dos 20 anos, mas você também deve levar em consideração porque essa atenção sexual é uma urgência tão gratificante para uma mulher nesta fase.
A hipergamia e uma janela de fechamento rápido, e o valor no mercado sexual estimula essa urgência. Eu também sou obrigado a ressaltar que as mulheres na faixa dos 30, 40 e até 50 anos ainda vão vadiar e buscar a atenção sexual se suas condições exigirem que elas retornem a essa agência. Novamente, refira-se ao fenômeno dos selfie shots. Nem todas essas garotas são jovens desorientadas de 18 anos experimentando pela primeira vez sua sexualidade. Uma porcentagem sólida deles são mulheres pós-30 anos, e algumas mais velhas do que elas, exibindo seu novo corpo pós-divórcio, após 3 meses de treinamento na academia. Eles ainda estão experimentando, ou estão sentindo a necessidade de retroativamente solicitar a resposta sexual masculina devido a mudanças nas condições de suas vidas. O ponto que eu estava fazendo é que o meme mulher de qualidade é totalmente subjetivo às condições sexualmente estratégicas a que uma mulher se encontra submetida. Como de costume, os caras gostariam de tornar sua necessidade uma virtude e definir o que está funcionando para eles atualmente como uma situação ideal, sem considerar os fatores que contribuem para isso ou mudariam radicalmente se essas condições fossem alteradas. Quando você conheceu sua devota esposa nos seus 20 anos, seu primeiro pensamento não foi "eu me pergunto se ela é uma mulher de qualidade". Provavelmente era mais ao longo das linhas de "eu me pergunto se ela sabe chupar bem um pau". Na época, as condições eram diferentes para ela, e sua personalidade refletia uma adaptação para elas. E agora? Então, onde isso deixa um homem? Eu acho que isso é determinado por onde você está na vida e quais são as suas expectativas para si mesmo. Se você é jovem e está apenas começando a se posicionar no mercado sexual, aconselho girar os pratos e se divertir, mas com o entendimento de que está aprendendo com a experiência. Talvez isso seja o mais longe que você queira, responsavelmente, ir, ou talvez você tenha a ideia de se tornar monogâmico em algum momento. Naturalmente, eu não aconselharia sequer experimentar monogamia para qualquer sujeito com menos de 30 anos, mas vamos supor que você tenha a experiência e tenha uma compreensão de como o mercado sexual e a hipergamia funcionam. A parte mais valiosa da sabedoria que você pode levar a uma monogamia de sua própria decisão e de sua própria moldura é entender esse pluralismo sexual nas mulheres. Aceite a hipergamia como estado operativo de uma mulher em todos os momentos. As palavras mais comuns ouvidas pelos homens recém-divorciados são algumas das versões de "eu nunca pensei que isso pudesse acontecer nem no meu pensamento mais louco, nós estávamos casados há 20 anos, temos 4 filhos, como ela pode me esquecer tão rapidamente?". Uma falta de entendimento do básico da hipergamia é exatamente o motivo pelo qual os homens são surpreendidos.